Estamos novamente juntos no programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você deve estar se perguntando por que eu estou com essa chave na mão ao fazer a abertura do programa. Como você sabe, durante essa semana estamos continuando a nossa série de gravações especiais feitas aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Andrews, mais propriamente no Museu de Arqueologia Bíblica Siegfried Horn, que fica aqui nesta universidade. E no programa de hoje eu vou mostrar para você um grande tesouro arqueológico. Isso mesmo, um tesouro arqueológico. Aqui atrás desta porta está uma das mais preciosas seções de todo o museu. Aqui nós temos uma das maiores coleções de tabletes cuneiformes de toda a América do Norte. Tabletes cuneiformes são recibos, cartas, exercícios escolares e livros escritos há mais de 5.000 anos. Livros datados até da época de Abraão e originais. Esta coleção foi adquirida pela Universidade de Andrews e hoje serve de estudo para muita gente. Mas para que você tenha uma noção do que significam esses tabletes e o que significa a escrita cuneiforme, deixe-me dar alguma explicação para você. A escrita cuneiforme tem esse nome porque ela era feita a partir de cunhas. Eu vou mostrar um exemplar aqui que dá para você ter uma noção do que estamos dizendo. Este aqui é uma cópia do Código de Hammurabi. Você vê que as palavras eram escritas com sílabas e elas tinham formatos muito interessantes. Aqui está um conjunto de leis datado de até 1700 e pouco antes de Cristo, quando viveu Hammurabi. Uma coisa curiosa para o estudante da Bíblia é que algumas das leis que encontramos no Código de Hammurabi, como eu disse, datado do 18º século antes de Cristo, são coincidentemente encontradas também no Código de Moisés. Por exemplo, você se lembra daquela lei onde Moisés disse olho por olho, dente por dente? Muito bem, esta mesma lei é encontrada no Código de Hammurabi. Lá diz de maneira mais completa, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que Hammurabi queria dizer com isso? Bem, naquela época, na Mesopotâmia, se uma pessoa matasse a outra, a família daquele que teve um parente morto tinha o direito à vingança. Então eles poderiam vir e matar aquela pessoa que cometeu o assassinato. Poderia acontecer que um parente deste novo morto poderia querer vingar a morte daquele que foi morto e novamente matar alguém da outra família. E o outro membro daquela família novamente mataria alguém daqui. Você já imaginou o que aconteceria? Teríamos uma vingança perpétua, que nunca acabaria. Por isso, o Código de Hammurabi colocou uma certa limitação na vingança. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, se alguém tirar a vida do seu irmão, a sua família tem o direito de tirar a vida daquele outro irmão. É claro que na época de Moisés, esta lei deveria ter um outro significado. E com o advento de Cristo no Novo Testamento, ela passou a ter uma interpretação adicional e espiritual ainda superior. Mas isso foi apenas uma digressão e um exemplo. Agora, essas leis eram escritas em pedra e em cerâmica, com inscrição cuneiforme, disso já entendemos. Essas inscrições eram então a primeira forma de escrita da humanidade. E antes que eu apresente a coleção que nós temos aqui, para que você tenha uma noção da riqueza que ela representa, preste atenção de como começou a história da escrita humana. Acredita-se que a escrita tenha surgido a partir de simples desenhos chamados ideogramas. Por exemplo, o desenho de uma maçã representaria uma maçã, e um desenho de duas pernas poderia representar o conceito de andar, como também de ficar em pé. A partir daí, os símbolos tornaram-se mais abstratos, terminando por evoluir em símbolos sem aparente relação com os caracteres originais. Por exemplo, a letra M em português, na verdade, vem de um hieróglifo. Este hieróglifo egípcio representava as ondas da água, que representavam também o mesmo som. A palavra egípcia para água contém uma única consoante, M. Aquela figura, portanto, veio a representar não somente a ideia de água, mas também o som M. Um processo simbólico acabou possibilitando ao homem expandir a mensagem para muito além do tempo e do espaço de propagação dela,
criando mensagens que se manteriam inalteradas por séculos e que poderiam ser lidas e compreendidas a quilômetros de distância. Mas foi somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Isto aconteceu por volta do 3º milênio antes de Cristo. Os sumérios desenvolveram a escrita chamada cuneiforme. Eles usavam placas de barro onde cunhavam essa escrita. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos a estas placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Então, no século XV, alguns eruditos italianos criaram um novo estilo de escrita que, com algumas modificações, se mantém até os nossos dias. É ou não é interessante a história da invenção da escrita humana? Pois justamente aqui está parte desse tesouro cultural do passado, as primeiras formas de escrita da humanidade. E já que eu falei que uma das maiores coleções da América está aqui no Museu da Andrews, você pode ter uma breve ideia do que eu estou dizendo. Todas essas gavetas que eu estou abrindo aqui estão repletas de tabletes e mais tabletes, todos com inscrições cuneiformes, datados da época dos patriarcas, como eu falei, de cerca de mais de 2.000 anos antes de Cristo. Você poderia imaginar, nós temos aqui cartas, recibos de pessoas que viveram milênios antes do Salvador vir a esse mundo. Bom, é claro que como é um material original e muito sensível, nós não podemos pegar, manipular. Então, qual é a forma que nós usamos para apresentar esse material ou até mesmo para estudá-lo? Bom, há, entre outras maneiras, duas principais que eu vou mostrar para você. Uma delas é produzindo cópias, como esta que eu tenho na mão. Este aqui é um tablete com leis da época dos patriarcas. É um tablete legal. Eles tinham o costume de colocar todas as leis, as orientações públicas em tabletes, ou de argila ou em pedra. Aí você entende por que na época dos 10 mandamentos, Deus também produziu a sua lei em pedras. Outros são recibos normais, como este aqui. Este é o recibo de um animal apresentado num templo da Mesopotâmia. Sabe por que as pessoas tinham tanto agrado em oferecer coisas aos templos? Além de agraciar os deuses, eles também gostariam de ter um desconto nos impostos de renda. Isso mesmo, naquele tempo já havia imposto de renda. E esse tipo de recibo ajudaria no abatimento do imposto de renda. Imagine só, algumas práticas já vêm de milênios. Este aqui é um outro tablete muito curioso. Ele não é um recibo, ele não é uma lei, nem uma carta. Ele é apenas um exercício feito em sala de aula, dos tempos de Abraão, de Ur dos Caldeus. O professor geralmente escrevia nas duas primeiras linhas, como você pode ver aqui em cima, e nas duas leis seguintes, o aluno copiava. Imagine levar tantos livros assim para a sala de aula. Seria curioso e um pouco difícil, não é mesmo? Agora, além desses tabletes feitos em forma de cópia, há um outro trabalho minucioso muito bem feito. Eu tenho aqui alguns livros, como estes, publicados pela Universidade de Andrews e aqui pelo Museu de Arqueologia da Andrews. Esses são livros técnicos e, como você pode ver, eu tenho um deles aberto aqui. O propósito desses livros, deixe-me fechar a gaveta para facilitar para você ver, é copiar todos os tabletes que estão aqui na coleção. Veja, os tabletes são minuciosamente copiados, evidentemente por um arqueólogo especializado nesse tipo de cópia. Depois a inscrição é transliterada aqui embaixo, ou seja, com letras do nosso alfabeto, o som é reproduzido. As partes que estão danificadas são deixadas entre colchetes e, a seguir, uma tentativa de tradução é feita. Esses livros técnicos, além de trazer todos os tabletes aqui desenhados, também trazem um índex ou um índice com os principais nomes que aparecem nos tabletes, as principais referências aos deuses. Por exemplo, se você tem o deus Shamash ou o deus Bel, várias vezes mencionados no tablete, alguém teve o trabalho de contar em quantos e quais tabletes o nome daquela divindade aparece, em quantos e quais tabletes aparece aquela preposição, ou aquele substantivo, ou aquele verbo. Assim dá para ter um estudo muito interessante sobre a língua da época, as principais palavras usadas e o modo de expressão daquele povo. Porque, afinal de contas, a linguagem é uma forma de expressar a própria cultura, os próprios valores e os próprios sentimentos religiosos e espirituais. Curioso, interessante, fascinante. Você pode ter uma noção com isso, como é precioso e profundo o estudo da Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos ateus e documentários ateísticos não passam essa ideia para o público. Eles dão a ideia de que a Bíblia é estudada a pontapé por pessoas leigas, sem nenhuma formação cultural, mas como você vê, por detrás de muitos estudos da Bíblia,
por detrás de muitas apresentações que chegam prontas até você, existe o trabalho de uma gama de especialistas. Mas além disto, um trabalho ainda especial de pessoas que não se fiam apenas no intelecto e na especialização, mas também na oração e no pedido de iluminação do Espírito Santo de Deus. Isso tudo me fascina e eu fico feliz por poder compartilhar isto com você aqui do Museu de Arqueologia da Andrews. Mas o nosso assunto não para por aqui. Eu quero que você agora me acompanhe numa outra galeria aqui do museu, onde vamos ver um pouquinho mais sobre inscrições cuneiformes da Mesopotâmia. E eu vou contar para você uma história especial de um tablete que está lá nesta galeria. Na continuidade da visita pela coleção de escritos cuneiformes, é possível ver esta cópia de uma pedra de Shalmaneser III, rei da Assíria, cujo original está no Museu Britânico. Aqui você pode ver Jeú, um rei mencionado na Bíblia, prostrando-se diante de Shalmaneser III, evidentemente oferecendo tributos àquele rei, àquele conquistador assírio. Esta é uma das mais importantes descobertas arqueológicas que confirma a historicidade de um rei mencionado na Bíblia. Agora, vem comigo que tem uma outra parte dessa coleção mais importante ainda que eu queria mostrar para você. Na verdade, seria a princesa de toda essa coleção que temos aqui no museu. É este tablete aqui. A história dele é formidável e eu quero contar para você. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, um cidadão americano comprou este artefato em Mossul e o trouxe para os Estados Unidos da América, onde permaneceu em sua coleção particular por muitos anos. Por volta de 1953, Siegfried Horn visitou um local e viu que esta pedra estava, pasmem, segurando uma porta de uma sala. Ninguém sabia a importância daquele artefato. Ele imediatamente reconheceu ali as letras cuneiformes e percebeu que se tratava de uma inscrição muito importante. Ele então a adquiriu, traduziu e perceberam que se tratava de uma lista de reis assírios de Khor-Shabba. Esta lista era importantíssima, pois apenas uma parecida havia sido descoberta anteriormente e havia várias lacunas que agora foram preenchidas. Horn não apenas traduziu a pedra, como também a publicou em conjunto com o Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Esta pedra, então, veio para o seminário da Universidade de Andrews e ficou conhecida como o Tablete Adventista do Sétimo Dia. Hoje, por questões diplomáticas, o original desta pedra foi levado para o Museu de Bagdá, mas uma cópia permanece aqui no Museu da Andrews, mostrando a contribuição dos adventistas para a arqueologia bíblica. Mais abaixo, você tem esses dois exemplares muito bem preservados de tijolos de argila, um dos tempos de Abraão, outro dos tempos de Daniel. Ambos, como você pode ver, contêm inscrições. Esta argila era queimada ao sol e muitas vezes feitas em fornos com altíssimas temperaturas. Em alguns casos, especialmente dentre os egípcios, palha era misturada à argila na hora da produção do tijolo. A Bíblia diversas vezes menciona esse tipo de construção, especialmente no caso da Torre de Babel. Esta argila que você vê aqui, ela fazia parte do templo de Ur dos Caldeus, aonde viveu Abraão. E esta outra era do reino da Babilônia e contém o nome de Nabucodonosor. Agora eu quero mostrar para você uma segunda parte da coleção aqui desta galeria do museu. É esta aqui. Ela traz peças de várias partes da Mesopotâmia e também de várias épocas, inclusive da época de Daniel, quando a Babilônia dominou parte da região. Este tablete aqui, por exemplo, é uma cópia das Crônicas de Nabonido. Elas datam do 6º século a.C. O importante nestas crônicas é que até um pouco tempo atrás, ou talvez uns 50 anos atrás mais ou menos, muitos críticos da Bíblia diziam que Nabonido era o último rei da Babilônia. Logo, Belsazar foi uma lenda. Se você pegar a sua Bíblia, vai perceber que, segundo o livro de Daniel, o último rei da Babilônia foi Belsazar. Mas a lista dos reis da Babilônia dizia que o último era Nabonido, e Belsazar não aparecia em canto nenhum. Como resolver o dilema? Bom, a descoberta dessas crônicas mostrou uma oração do rei Nabonido pelo seu filho, Belsazar. Logo, a arqueologia mostrou que havia de fato um príncipe, pelo menos com o nome de Belsazar, que a Bíblia não inventou uma personagem, que ali estava um homem que realmente existiu na história, mas ele era um príncipe e a Bíblia o coloca como rei. O achado de outras crônicas de Nabonido
revelou o segredo. O que acontece é o seguinte: o rei Nabonido viajava muito e nessa ausência ele deixava o seu filho Belsazar como um corregente, como o rei da capital no seu lugar. Logo, a gente compreende que quando Daniel decifrou aquela escrita misteriosa na parede, o rei falou que ia dar-lhe o terceiro lugar no reino, não o segundo, porque ele já era o segundo, Daniel seria o terceiro. Nós vemos assim a arqueologia ajudando a confirmar as histórias da Bíblia. Mas não para por aqui não, tem mais coisas. Aqui acima nós temos vários outros tabletes cuneiformes, semelhantes àqueles que já mostramos, e estes aqui em forma de cone são muito interessantes. Alguns desses tabletes eram usados como alicerces ou como pedras fundamentais de muitas casas, e alguns trazem orações ou declarações volitivas, ou seja, uma oferenda a algum tipo de divindade em especial. Muitos desses tabletes são da época patriarcal. Já que eu falei em divindades, a gente começa a compreender como era o politeísmo da Mesopotâmia no período patriarcal. Só para você ter uma noção, na época que Deus mandou o patriarca Abraão sair da cidade de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que ele não conhecia, Deus sabia o que estava fazendo. Naquela ocasião, a Mesopotâmia adorava literalmente milhares e milhares de divindades. Cada território tinha uma divindade específica. Por exemplo, se eu comprasse uma propriedade de uma outra pessoa ali da Mesopotâmia, de Ur, digamos, ele me daria, junto com a terra, um ídolo para significar que eu era o dono daquela terra. Então, como uma pessoa poderia ser fiel a um Deus único, sendo que para ser dono de uma terra, ele teria que ter um ídolo e dizer-se servo daquele ídolo? Imagina só. Por isso, Deus um dia chamou o seu servo, Abraão, e lhe ordenou: vai para uma terra, Abraão, uma terra que eu vou mostrar a você. Aí nós compreendemos realmente o que acontecia naquela época. Por exemplo, aqui em cima, nós temos uma réplica de uma estátua de um sacerdote justamente encontrado em Ur. Este sacerdote nos dá uma ideia de como seriam as roupas do tempo de Abraão. Muitas vezes, por ilustrações de alguns livros ou até mesmo pelo imaginário infantil, nós pensamos que a roupa de Abraão, de Sara, dos outros patriarcas, eram mais próximas àquela roupa que os árabes supostamente vestiriam. Mesmo essa roupa é mais típica de um filme de Hollywood do que o que vemos na realidade, aquele turbante e tudo mais. Mas nós descobrimos pelas estatuetas que o estilo da indumentária era um pouco diferente do que imaginamos. Esse sacerdote aqui, com certeza, era um daqueles pateses ou um dos administradores locais que tinha como ofício administrar a cidade, regulamentar as leis e também organizar a vida social e religiosa das pessoas. Abraão não poderia continuar ali. A sua fé em Deus teria que ser preservada. E Abraão saiu. Aqui eu quero mostrar um último exemplar para vocês. Este é um vaso original encontrado em Ur. Ele foi escavado ali por volta de 1950 e está até hoje aqui no acervo do museu. Este vaso era um vaso de libação para oferecimento também de oferendas a deuses da Mesopotâmia. Abraão, com certeza, conheceu alguém que usou esse vaso. Abraão, com certeza, viveu naquela cidade na época em que esse vaso foi utilizado. Essas peças, portanto, nos trazem a história da Bíblia de volta, como se as páginas das Escrituras ficassem tridimensionais. São os artefatos iluminando as páginas da Bíblia Sagrada e nos ajudando a entender que a história que a Bíblia conta é real. Mais do que isso, é fascinante. Mais do que isto, ela é uma mensagem de fé e esperança de um Deus que nos ama e que resolveu nos salvar. Esta história escrita na Bíblia é um convite para você também, para conhecer mais o autor dela, conhecer a Deus. Bem, a nossa aventura não para por aqui. Eu quero convidar você para, no próximo programa Evidências, continuar conosco nesta visita especial aqui no Museu de Arqueologia Bíblica da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. A gente se encontra então no próximo programa Evidências.